Ela não se apaixona pelo que você faz, ela se rende ao que você representa. Enquanto você tentar agradar, vai continuar invisível, mais um entre tantos. Mas quando você entende como desarmar o ego dela, com presença, controle e silêncio, ela sente algo que nenhuma frase bonita jamais causou: submissão emocional. E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo. Você precisa entender uma coisa antes de tudo. O ego dela não é o inimigo. O ego é o cenário onde o jogo acontece. Se você confunde isso, já começa perdendo. Muitos homens acham que têm que lutar contra o ego feminino, que precisam vencê-lo na força, rebaixá-lo, humilhá-lo. Isso é erro de amador. O ego não é para ser esmagado. Ele é para ser desestabilizado com inteligência. E para isso, você precisa entender como ele funciona. O ego de uma mulher não nasce grande. Ele é alimentado pela cultura, pela atenção que ela recebe, pelos homens que se ajoelham antes mesmo de conhecê-la direito. Você acha mesmo que uma mulher comum, que não conquistou nada de extraordinário, teria a autoestima inflada se não fosse pelos caras que vivem curvando a espinha? Por um elogio dela? Esse ego hipertrofiado que você vê em muitas mulheres hoje é o resultado direto da supervalorização masculina descontrolada. Curtidas, mensagens, comentários, todo dia. E cada homem que entra na vida dela, tentando provar que é diferente, acaba provando que é igual a todos, carente. Mas quando você começa a ver esse ego não como algo a ser temido, e sim como um sistema previsível, você muda o jogo. Porque o ego feminino, assim como qualquer mecanismo psicológico, segue padrões. Ele depende de reforço, de aplauso, de aceitação. E quando você tira isso, ele entra em colapso. A mulher que está acostumada a ser o centro entra em crise quando você olha para ela e não se curva. Não é sobre ser rude, é sobre não oferecer o que ela está acostumada a receber. É sobre quebrar o ciclo. Freud dizia que o ego é o mediador entre o que somos por dentro e o que queremos mostrar para o mundo. No caso de muitas mulheres, esse ego é moldado para ser desejado, ser vista, ser validada, ser exaltada. É por isso que tantas ficam perdidas quando encontram um homem que não joga esse jogo. Ele é o elemento estranho, o que não cai no encanto. E é exatamente por isso que ele se torna irresistível. Porque ele é diferente, não no discurso, mas na postura, no silêncio, na tranquilidade de quem não está sedento por atenção. Não confunda ego com essência. A mulher pode ser doce, inteligente, ter um bom coração, e ainda assim ter um ego inflado por anos de tratamento especial. São coisas diferentes. O erro é achar que, para conquistar a mulher, você precisa validar esse ego, quando, na verdade, o que a faz desejar você de verdade é perceber que você está acima dele. O homem que ela respeita não é o que alimenta seu ego, mas o que o desafia. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você entende que o ego dela é apenas o terreno e que a forma como você pisa nesse terreno é o que define o jogo. Você pode andar como quem pede permissão ou como quem conhece o caminho. Ela vai sentir e vai reagir. E quando você deixa de ser mais um que joga o jogo da bajulação, você passa a ser o único que pode virar o jogo da atração. Homens que dominam esse jogo não são movidos por necessidade, são guiados por princípios. É exatamente isso que o estoicismo sempre ensinou. Enquanto os fracos vivem em função das reações dos outros, o homem forte age com base no que ele controla, a si mesmo. E quando você domina o seu próprio impulso de agradar, você automaticamente subverte o ego dela, porque ela espera controle e encontra presença, espera ansiedade e encontra calma, espera bajulação e encontra direção. E é exatamente nesse contraste que começa o colapso do ego feminino, silencioso, mas inevitável. E isso nos leva à próxima etapa, o primeiro golpe psicológico que desarma tudo o que ela achava que controlava em você. Nada fere mais o ego de uma mulher acostumada à adoração do que a indiferença vinda de um homem que ela não conseguiu controlar. Porque a mulher pode até lidar com o desprezo, ela pode usar raiva, ironia, fingir que não se importa, mas o que ela não sabe lidar
É com o vazio, com o silêncio que não pede explicação, com a ausência que não se justifica. A indiferença de um homem que mantém a própria presença, mesmo longe, é o primeiro golpe real no ego dela. É nesse ponto que o jogo muda, porque o que ela espera é o padrão. E o padrão é a carência, a ansiedade disfarçada de gentileza, o elogio constante, o textão emocionado, o bom dia, princesa, de quem ainda não entendeu nada. Ela recebe isso o tempo inteiro. E quando você entra nesse roteiro, por mais bem intencionado que esteja, você vira um figurante. Mas quando você quebra a previsibilidade, ela entra em alerta, porque a mente feminina não deseja o previsível, ela deseja o impacto emocional. Que a ausência estratégica de um homem que se basta é uma presença que ecoa dentro dela. A psicologia chama isso de recompensa intermitente. Estudos de B.F. Skinner mostram que seres humanos criam obsessão quando a resposta que recebem é incerta. É por isso que tanta gente se vicia em jogos de azar, redes sociais, mensagens não respondidas. A incerteza ativa o sistema de recompensa no cérebro. E quando você se torna esse fator imprevisível, não reativo, não desesperado, não sedento, você se torna o enigma. E o ego dela, que se alimenta da confirmação, começa a entrar em déficit. Robert Greene, em suas obras sobre poder e sedução, deixa claro: quem demonstra necessidade perde influência. O silêncio e a ausência têm mais impacto do que qualquer esforço verbal. Quando você se retira emocionalmente, você obriga o outro a sair da zona de conforto e buscar por você. Não com palavras, mas com ausência. Não com pressão, mas com escassez. O homem que domina essa arte não persegue, ele atrai. Só que a indiferença real não pode ser forçada. Ela não é um teatro, não é fingir que não se importa. É realmente não depender do resultado. É saber que se ela for embora, você continua sendo quem é. Que o seu valor não está na resposta dela, mas na direção da sua vida. E esse tipo de postura não se aprende com frases prontas. Se constrói com visão, com missão, com autocontrole. É isso que diferencia o homem comum do homem que provoca impacto real. O ponto de virada acontece quando ela sente que perdeu o poder emocional sobre você. Que você não está tentando ser escolhido. Que você não está tentando provar nada. E, acima de tudo, que sua atenção não é fácil. Você não está ali para preencher o ego dela. Você está ali porque você escolheu estar, e pode sair a qualquer momento. É nessa tensão que nasce o desejo. E é nesse desconforto que o ego dela começa a se curvar. Porque o ego feminino precisa de espelhos. Ele precisa de plateia. E quando você vira as costas, ele grita por dentro. Não porque te ama ainda, mas porque não aceita perder o domínio. E esse é o primeiro passo: tirar dela o conforto. Quando ela perde a previsibilidade, o controle, a certeza, o jogo começa. E é aí que você começa a conquistar não a mulher que ela mostra ser, mas a essência que está escondida por trás do ego que você acabou de desestabilizar. Mas antes de continuarmos, se você quer se tornar um verdadeiro mestre da sedução, então atenção, a espera finalmente acabou. Depois de meses de trabalho e dedicação, o livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. Nele, eu revelo estratégias que nunca pude mostrar nos vídeos. Você vai dominar a mente feminina e o jogo da atração. Criar uma presença que elas desejam. Conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle. O link está no primeiro comentário fixado. A psicologia da sedução é para quem realmente quer ser, além da média. Depois que você desestabiliza o ego dela com a sua indiferença, ela entra num estado que poucos homens percebem. Um espaço de dúvida interna. E aqui, meu amigo, é onde o jogo começa a ficar sério, porque é exatamente nesse vácuo emocional que a ambiguidade se torna sua maior aliada. A mulher que tem tudo sob controle, que é bajulada, que sabe o que esperar de todos os homens, fica emocionalmente inquieta quando encontra alguém que ela não consegue decifrar. Ela precisa saber onde pisa, e você não pode dar esse chão. A ambiguidade
É a arte de manter a atenção sem entregar o final do filme. É provocar interesse sem explicar tudo. É criar sinais que acendem a mente dela, mas sem dar a certeza que o ego dela implora. E é aqui que muitos homens estragam tudo. Porque no momento em que ela demonstra curiosidade, eles entregam a alma. Explicam demais, confessam demais, se revelam cedo demais. E o mistério morre. E junto com ele, o desejo. O desejo feminino não nasce da certeza. Ele nasce da tensão, daquilo que ela sente, mas não consegue nomear, daquilo que ela percebe, mas não pode controlar. É por isso que as relações mais intensas não começam com promessas claras, mas com jogos emocionais silenciosos. E não estou falando de manipulação barata, estou falando de entender como a mente dela funciona. Helen Fisher, neurocientista especialista em comportamento amoroso, mostra em seus estudos que o cérebro da mulher libera mais dopamina em situações de incerteza amorosa. Ou seja, é a dúvida que gera excitação, não a certeza. E é exatamente isso que você precisa dominar. Você não está aqui para se explicar. Está aqui para deixar pistas, para provocar reações, para fazê-la pensar em você quando você não está por perto. Um olhar que dura meio segundo a mais. Uma frase que pode ser interpretada de duas formas. Um elogio que parece um desafio. É nesse campo nebuloso que o ego dela começa a colapsar. Porque o que o ego quer é garantia. E você oferece intensidade, não segurança. Isso exige controle. Porque ser ambíguo não é ser passivo, é ser cirúrgico. É saber que cada palavra sua tem um peso, que cada ausência sua tem um efeito. O homem ambíguo de verdade não é confuso, ele é enigmático. E essa diferença muda tudo. Confusão afasta. Enigma atrai. Porque o enigma tem estrutura, tem presença, tem um centro firme, mesmo que ele nunca revele tudo. E o ego dela não sabe lidar com isso. Quando você entra nesse estado, você não está apenas seduzindo, você está ocupando espaço na mente dela. E quanto mais espaço você ocupa, mais ela sente que precisa entender quem você é. Só que ela não consegue, porque você não é transparente como os outros. Você não está tentando provar nada. E é exatamente essa ambiguidade que transforma a curiosidade dela em fascínio. E o fascínio é o início do apego emocional. É nesse ponto que ela começa a sentir algo que nunca sentiu com os outros, um desconforto prazeroso, um interesse ansioso, um desejo de estar por perto mesmo sem saber exatamente por quê. E é aí que o jogo muda de vez, porque o ego dela já não comanda a situação. Ele está tentando entender o que está acontecendo. E nesse momento, o que antes era controle se transforma em necessidade. E tudo isso só é possível porque você parou de entregar certezas e começou a provocar emoções. Quando você domina a ambiguidade, algo poderoso acontece. Ela começa a buscar sua validação sem perceber. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque o ego feminino, por mais blindado que pareça, é movido a uma necessidade silenciosa de aprovação. Não de qualquer um, mas daquele que ela não consegue controlar. E o que a maioria dos homens faz? Entrega o troféu antes do jogo começar. Corre para agradar, explicar, justificar, como se o simples fato de ela estar ali fosse um favor. Mas o homem que inverte esse jogo entende uma coisa. Quanto mais você se torna escasso, mais ela se pergunta se está à altura de você. E essa dúvida mexe com tudo. Com a autoimagem, com o orgulho, com o próprio ego dela. Porque ela foi condicionada a receber atenção fácil, e você de repente não reage como os outros. Ela elogia e você agradece, mas não retribui na mesma moeda. Ela se exibe e você olha, mas não se deslumbra. Isso ativa um sistema de comparação interna. Ela começa a questionar. Por que ele não me trata como os outros tratam? O que ele está vendo que eu não estou mostrando? E sem perceber, ela entra no modo conquista. É aí que entra a estratégia mais poderosa de todas, a validação seletiva. Você não precisa desmerecer uma mulher para mexer com o ego dela. Você só precisa dar a ela
aquilo que ela quer em pequenas doses e nos momentos certos. Um elogio vindo de você, quando bem colocado, vale mais do que 10 vindos de homens desesperados. Porque ela sabe que você não é do tipo que entrega fácil. Então, quando você valida, ela sente que conquistou. E isso vicia. É o mesmo princípio da escassez que move os mercados. Tudo que é difícil de obter, automaticamente parece mais valioso. E não se engane, o cérebro feminino responde da mesma forma. Não é malícia, é biologia. O que exige esforço ativa mais dopamina, mais interesse, mais fixação. O homem que faz ela trabalhar emocionalmente para ser notada se torna o homem que ela mais pensa. E não é sobre fingir frieza, é sobre controlar o fluxo da sua atenção como quem entende o próprio valor. A maioria dos homens age como se fosse um prêmio já entregue. Mas você precisa ser o desafio que ela quer vencer. Não com grosseria, não com arrogância, mas com padrão. Você não reage ao primeiro estímulo. Você não muda sua rotina porque ela piscou. Você não abandona seus planos porque ela apareceu. Você está no controle. E quando ela sente isso, ela tenta entrar na sua órbita. O ego dela, acostumado a puxar, agora é puxado. E esse desequilíbrio é o que gera o vínculo emocional. A mulher só começa a se envolver de verdade quando percebe que sua validação não é barata. Quando ela entende que, para te conquistar, não basta existir. Ela precisa te impressionar, te provar valor. E é aí que tudo muda, porque pela primeira vez ela está jogando no seu campo, com as suas regras, dentro da sua energia. E o ego que antes ditava o ritmo, agora dança conforme a sua música. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: ego. Eu te agradeço, meu irmão. Você é o além da média. O homem que vive em função de uma mulher já perdeu antes mesmo de tentar conquistá-la. Porque ela sente quando você a coloca como prioridade absoluta e isso mata o respeito. A atração nasce quando ela percebe que, por mais bonita ou interessante que seja, você não está disposto a abandonar seu caminho por ninguém. O homem que tem um propósito real não se curva, não implora, não se desvia. Ele convida, mas nunca persegue. Viktor Frankl dizia que o ser humano é movido pelo sentido que dá à própria existência. E quando esse sentido é claro, as distrações se tornam pequenas, inclusive as mulheres. E, ironicamente, é justamente isso que atrai mais mulheres do que qualquer esforço consciente para seduzir. Quando você está ocupado demais construindo algo maior do que ela sente a escassez da sua atenção. E quanto mais escassa, mais valiosa ela se torna. Porque toda mulher deseja ser escolhida por um homem que não precisa escolher ninguém. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, afirmava que, para quem não sabe aonde vai, nenhum vento é favorável. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nas relações. O homem sem propósito é arrastado por qualquer estímulo, por qualquer emoção. Já o homem guiado pelo seu caminho não muda de rota por carência, nem por carisma. E essa firmeza que nasce de dentro impõe respeito onde palavras falham. Ela pode até não entender racionalmente, mas ela sente. É aqui que o jogo do ego se desfaz por completo. Porque o ego dela não sobrevive num espaço onde ela não é prioridade absoluta. E isso não significa tratar mal, nem ignorar. Significa colocá-la na posição certa. Um homem que vive por ela nunca vai ser admirado. Mas o homem que tem um mundo próprio que convida, mas nunca implora, esse é o homem que ela quer seguir. Não porque ele prometeu o céu, mas porque ela sente que ao lado dele está indo para algum lugar. E é justamente quando ela percebe que você pode seguir com ou sem ela, que ela decide não ir embora. Porque o propósito cria magnetismo. E o magnetismo nunca nasce do homem que persegue. Ele nasce do homem que constrói, que lidera, que vive. E é nesse cenário que ela finalmente deixa o ego de lado e começa a desejar fazer parte da sua missão.
Se esse vídeo fez você enxergar o jogo de forma diferente, se inscreve agora, deixa o like e comenta aqui embaixo. Isso mostra que você faz parte da minoria que pensa, que age e que evolui. Seja membro para ter acesso a vídeos exclusivos e ter seu nome nas telas finais como parte da nossa comunidade. Aqui a missão é clara: formar homens conscientes, fortes e além da média. É só o começo, meus irmãos.